Bom, então vamos analisar aqui então como que foi realizada a integração com as balanças, tá? Então eu vou aqui na classe caixa. Inicialmente eu vou pesquisar aqui por balança. Aqui está. Inicialmente foi definida uma action, tá? Foi criada aqui uma classe balança action, ok? E essa action ela vai ser executada quando o usuário pressionar as seguintes teclas. No caso aqui, a tecla Ctrl mais a tecla B, tá? Então, ao pressionar essas teclas, o Ctrl B, vai ser chamado aqui então a action dessa classe balança action, tá? E aqui nessa classe balança action, que herda aqui de abstract action, ela vai chamar o método lePeso, ok? Esse método lePeso, ele vai criar uma instância aqui da classe balança, ok? Essa classe está aqui também dentro do pacote com T2TI, pafcf view. Nós temos aqui essa classe, a classe balança. Aqui apenas temos uma mensagem, tá? Onde o usuário vai visualizar aqui esse texto, aguardando balança e ESC para cancelar, tá? É bem parecido com o que foi desenvolvido lá na tela do TEF, ok? E aqui no código fonte, voltando aqui na classe caixa, então é realizada aqui a instância dessa classe, dessa balança, tá? Essa janela é uma janela modal e após fechar essa janela, aí sim que será executado o restante do procedimento, tá? Então aqui inicialmente foi definida uma outra action, a ESC action, idêntica ao que foi desenvolvida aqui na classe caixa, tá? Isso aqui para que quando o usuário pressione a tecla ESC, ele feche então essa tela que fica aí aguardando a leitura do peso na balança, tá? Então, aqui no construtor, vai inicialmente definir essa action e chamar aqui o método lePeso, tá? Nesse método lePeso aqui, então, foi criado um swing worker, tá? E aqui no método do in background, nós iremos aqui, ó, chamar o método getACBRLCB, tá? Então, aqui para leitura, para integração com as balanças, nós estamos utilizando aqui então esse componente do ACBR, tá? Que é o LCB, ok? Bom, então, ao chamar esse método aqui, inicialmente verifica se essa variável é nula, se for igual a nula, então iremos criar uma instância do ACBR LCB, tá? Define-se aqui a porta que vai estar conectado então, que será conectado então a essa balança, né, que é a porta a qual irá realizar essa comunicação e o valor dessa porta ela está dentro aqui, ó, do ECF configuração balança, tá? Então lá no banco de dados nós temos aí uma tabela chamada ECF configuração balança e um dos campos é o campo porta, tá? Então você define lá no banco de dados a porta a qual a sua balança vai estar conectada, ok? E logo depois define aqui o evento onLeCódigo, tá? E nesse evento, quando for recebida uma notificação, nós vamos definir aqui a variável peso, tá? Que no caso aqui é uma string, inicialmente ela tem um valor aqui de 0,000, ok? Então voltando aqui, nós estamos aqui nesse método, então quando esse componente receber uma notificação da balança de que foi realizada uma leitura de um peso, então nós vamos pegar o peso que foi lido pela balança através aqui do componente ACBR LCB, ok? Bom, então voltando aqui no método lePeso, temos aqui o método do inBackground, ok? Instancia ativa esse componente, o ACBR LCB, certo? Se ocorrer algum problema, irá mostrar uma mensagem para o usuário no label que nós visualizamos aqui anteriormente. E logo depois faz um laço aqui, tá? Então ele vai aguardar que o peso seja diferente de 0,000, tá? Enquanto o peso for igual a esse valor, nós iremos aguardar aqui um segundo e realizar uma nova verificação. Até que o peso seja diferente desse valor, aí sim nós vamos chamar aqui o método desativa. No caso, esse método ele vai verificar se o ACBR LCB está ativo. Se estiver ativo, ele vai desativar então esse componente, ok? E logo depois
vai retornar aqui, vai finalizar então a execução desse método do em background, e aqui no método done, desse swing work, nós iremos fechar essa janela, ok? Então, esse é o procedimento aqui para a leitura do peso. Caso o usuário pressione ESC, então será chamado aqui o método cancela. Tá? Nesse método cancela, ele vai desativar o componente e chamar aqui também o método dispose para que essa janela seja fechada. Ok? Bom, então aqui, procedimento bem simples. E aqui nós temos também o método getPeso. Tá? Nesse método getPeso, ele retorna um double, tá? Que vai retornar então o peso que foi lido na balança. Tá? E depois de realizar esse procedimento, nós vamos definir aqui, ó, o texto lá do edit quantidade, que é esse cara aqui, ó, que é onde o usuário informa a quantidade do produto a ser vendido para o valor que foi buscado lá na balança. Ok? Bom, vamos aqui então fazer um teste. Eu estou aqui executando um emulador de balança, tá? Aqui é um emulador de balança, tanto aqui das marcas Filizola quanto da marca Toledo. Vamos aguardar aqui então o início do sistema. Ok? Na verdade aqui eu acabei não ligando o SF, tá? Por isso que está dando aqui esses vários erros. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo aqui, tá? Vou ligar o SF e logo depois eu retorno. Ok, então aqui eu já estou com o SF ligado, tá? Ele está aqui com status operacional. Então vamos voltar aqui no sistema. Então eu vou pressionar Ctrl B, que é a combinação de teclas que foi definida lá para o Balança Action. E aqui, ó, já vai aparecer para a gente a tela informando que o sistema está aguardando então a leitura do peso pela balança, tá? Então eu vou aqui no emulador da balança. Aqui eu vou inicialmente gerar um peso, vocês podem perceber aqui que foi 9,909 e agora eu vou enviar esse peso lá para a aplicação. Tá? Vocês estão percebendo então que aqui o edit quantidade já foi definido para o peso que foi gerado. Tá? Então agora eu posso inserir aqui o código do produto e esse produto foi inserido aqui então com a quantidade que foi lida na balança. Tá? Vou gerar aqui um novo peso. Esse peso aqui que ele gera no emulador é um peso aleatório. Tá? Então aqui eu vou enviar esse peso. Opa, ocorreu aqui um timeout, provavelmente algum problema aqui no emulador. Opa. Bom, como nós já vimos aí o funcionamento inicialmente, os emuladores eles não são assim tão eficientes, tá? Então é interessante que você utilize uma balança real para realizar esses testes, já que o emulador em alguns momentos ele não pode ser confiável. Tá? Então vou finalizar aqui essa venda. No caso aqui finalizar em dinheiro mesmo, R$60. Ok, o caixa já está como aberto. Nós podemos verificar aqui no cupom fiscal que foi incluso aí um item, tá? De acordo com o peso que foi lido então lá do emulador da balança.